TV Câmara, Campinas. Pessoal, boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Então, bom nos encontrarmos novamente para dar sequência aí aos nossos debates, principalmente sobre a questão ambiental, de modo geral, mas hoje trataremos, então, sobre dois temas específicos, que é a questão da arborização urbana, o manejo, entre outras coisas, e a questão do PIDS, do Plano de Desenvolvimento Integrado, o Plano Integrado de Desenvolvimento, que nós precisamos, justamente nesse debate, fazer com que ele, de fato, seja integrado, e sustentável. Então, bom, está chegando aqui a Tina, seja bem-vinda. Quero agradecer aqui a presença da Maria Helena, que é a nossa presidenta do CONDEMA, a Gabriela, da assessoria do Gabinete do Vereador Paulo Búfalo. Muito obrigado pela presença. A Letícia Mônica, que é da coordenadoria da Comissão Especial de Arborização Urbana do CONDEMA. Muito obrigado pela presença. O Manuel Rosa, que também é da comissão do CONDEMA, E não? Movimento Pró Parque Barão Geral. Movimento Pró Parque Rio das Pedras, Uhum. Legal, muito bem. Helena White, que é do coletivo Cuidadores da APA do Jardim Miriam, muito obrigado. O Raul Sal, do Movimento Negro Unificado, seja bem-vindo, Raul. E, claro, aqui ao meu lado, a vereadora Mariana Conte, que tem desempenhado aí um grande papel nessa discussão sobre a arborização urbana. Eu vou passar a palavra aos componentes aqui da mesa, a Maria Helena, a vereadora Mariana Conte, para fazerem as suas saudações. Em seguida, a gente abre o debate e depois a escuta aos nossos convidados, convidadas que estão aqui presentes. Vereadora Mariana Conte, por favor. Quer começar com a Maria Helena? Tanto faz. Pode ser. Então, Maria Helena, por favor. Muita honra. Obrigada, vereadora, por essa distinção. As mais velhas primeiro, Tá bom. Então, eu agradeço a oportunidade, como eu estava conversando com a Letícia, nossa coordenadora da Comissão de Arborização, a oportunidade de a gente se reunir para conversar de questões muito sérias para a cidade. Essa oportunidade é sempre valiosa. Ainda mais porque nós estamos num tempo de mudança de paradigma de vida. Então, os tópicos que foram postos para este debate são de extrema seriedade. Como presidente do CONDEMA, eu também quero anotar aqui a presença da Ângela, que ela representa outras áreas também, a própria APA Viva, e o CONGEAPA, e o Campo Grande, mas ela é nossa conselheira do CONDEMA. Quer dizer, a gente tem aqui, eu vejo pessoas super ativas, na defesa dos nossos bens naturais, na preservação e tal. Eu sei que é para falar só uma abertura, mas nós temos muito para fazer. E, às vezes, a gente chega até a ficar um tanto exausta, porque as coisas não andam. A gente vai e as coisas não progridem. E aí vem os desastres ambientais, anunciando coisas mais sérias, e os argumentos de outros continuam a ser os mesmos de 30 anos, de 40 anos atrás. Então, a gente está aqui para tentar pensar nessa mudança de paradigma imprescindível para os nossos tempos. Obrigada, vereador Cecílio, meu amigo de muitos conselhos. Eu que agradeço a sua companhia, sempre aprendo contigo. Quero, antes de passar a palavra à vereadora Mariana Conte, anunciar e agradecer a presença do professor Ari Fernandes, do Sindicato dos Arquitetos. Bem-vindos, Ari. E também da doutora Ângela Podolski, que, como já foi bem anunciado aqui, da ONG APA Viva, do CONGEAPA e tantas outras cositas mais. Bem-vindo. Bem-vinda. Por favor, Mariana. Boa tarde a todas e todos. Quero cumprimentar o vereador Cecílio pela
por presidir essa reunião e pela iniciativa importante de propor a Frente Parlamentar Ambientalista. A Frente Parlamentar é um instrumento novo na Câmara Municipal, que abre muitas possibilidades de diálogo com a sociedade civil, com os movimentos, com as entidades, e eu entendo que é importante que essa iniciativa de uma frente ambientalista é importante porque coloca um sentido global dessa luta, né? Quero cumprimentar a Maria Helena também aqui na mesa, presidente do CONDEMA. Quero cumprimentar a Ângela Podolski, da ONG APA Viva, o Ari Fernandes, o Raul Bissau, a Helena White, o Manuel Rosa Bueno, a Letícia Mônica Santos, a Gabriela, do Mandato do Paulo, a Maria Helena, que já citei, cumprimentar aqui também a representação, o Leandro, representante do mandato da vereadora Guida. Na verdade, Cecílio, eu entendo que o debate que a gente tem que fazer, porque nós temos um conjunto de lutas na cidade. Tem a luta contra o PIDs, contra o avanço da especulação imobiliária e a urbanização de áreas ali na região de Barão. Tem a luta incansável ali também na APA de Campinas contra o avanço dos condomínios imobiliários, em defesa dos fragmentos. Tem a luta na APA do Campo Grande, né, pela, de fato, uma recuperação daquela área, a melhor gestão daquela área. Tem a luta em defesa da arborização. Tem uma série de lutas acontecendo na cidade e eu entendo que essas lutas elas se ligam. Se ligam em que sentido? Se ligam porque todos esses que a gente está enfrentando são efeitos de um projeto de cidade. Nós discutimos isso quando foi discutido o plano diretor em 2017. Nós discutimos intensamente. E nós discutíamos que o plano diretor que foi apresentado em 2017 ia ter sérias consequências, apresentado e depois votado em 2018, e toda a decorrência da Lei de Uso e Ocupação de Solo, toda a legislação que veio posteriormente, nós falávamos que ia ter sérias consequências para a cidade de Campinas, sobretudo o aumento, a expansão da especulação imobiliária. Quando se criou aquela zona de expansão urbana, que não havia justificativa para aquilo, o documento técnico elaborado pela FUPAM, que foi contratada pela prefeitura para dar o embasamento técnico do plano diretor, apontava, evidentemente, não é necessário ampliar as áreas urbanas na cidade de Campinas. A ampliação na área urbana da cidade de Campinas, nos últimos 60 anos, foi de 1000%, com sérios impactos ambientais e sociais, porque a expansão da especulação imobiliária, a expansão urbana, gera o agravamento das condições de vida, gera o aumento do custo de aluguel, gera custo orçamentário para o município, gera impactos de impermeabilização do solo, gera degradação das áreas verdes e das matas e coloca em risco, inclusive, os recursos hídricos da cidade de Campinas. Então, eu entendo que existem muitos movimentos que estão acontecendo. Para mim, o nosso desafio é a gente unir essa pauta, inclusive dialogando com a cidade, o alto custo que a cidade tem, o valor dos aluguéis, a remoção que está acontecendo na Miguel Melhado, que também é parte desse processo. Eles estão pretendendo expandir de novo o aeroporto de Viracopos. Se a gente pegar lá atrás, como foi o processo de expansão do aeroporto de Viracopos, eu me lembro que não era vereadora na época, mas era militante do movimento estudantil e participei das audiências da discussão, que foram tiradas famílias, foram tiradas comunidades. Lembro da comunidade holandesa, que inclusive discutia que tinham cemitérios, né, seus entes queridos ali na região, foram desalojados, né, pessoas ali com o valor do imóvel abaixo do valor venal. Eu lembro que as ONGs ambientalistas alertavam sobre um tipo de cerrado que seria extinto com aquela ampliação. O aeroporto foi ampliado e foi privatizado, e depois
A Aeroportos Brasil, que recebeu a concessão, simplesmente disse que não queria, não tinha mais interesse em fazer a gestão porque aquilo não estava dando lucro. Então, todo esse conjunto de coisas que estão acontecendo na cidade de Campinas são reflexo desse mesmo projeto de cidade. E eu entendo que o nosso desafio é a gente debater esse projeto de cidade e eu acho que a gente precisa puxar o freio. Isso é fundamental. A gente precisa, essa modernização conservadora que está tendo na cidade de Campinas, que o prefeito Dário propagandeia a vento e poupa, parecendo mais um garoto propaganda dos empreendimentos imobiliários do que prefeito da cidade, está tendo alto custo para a cidade. Está tendo alto custo e eu entendo que a gente precisa pensar e discutir formas de contrapor esse projeto e de que forma que a gente faça com que a cidade de Campinas entenda o que a gente está debatendo e que a gente possa ganhar apoio da cidade. É isso, muito obrigada. Obrigado, Mariana. Com certeza, esse questionamento, que cidade nós queremos e que cidade nós estamos construindo, acho que é bem válido, né, para nortear nosso debate. Quero passar novamente a palavra à nossa presidenta do CONDEMA, Maria Helena, para que faça uma explanação mais geral sobre essa questão da arborização, visto ser esse nosso primeiro item da pauta, nosso primeiro tema. Em seguida, a gente abre para ouvir as considerações de vocês. Fechamos esse item e espero já chegar o Ronaldo, que vamos debater a questão do PIDS. Mas acho que não chegou até você, então o que a pauta. Eu queria ter conversado com vocês antes. É porque no documento, só um instante, no documento que o Ronaldo me passou, ele fala justamente sobre isso. Aí esse documento foi encaminhado aos vereadores, vereadoras da Câmara, pedindo justamente essa discussão hoje. Mas tudo bem, a gente pode recombinar. Estamos aqui ao vivo. A nossa proposta era falar da 207 do PL. Era isso que a gente ia trazer. Ah, entendi. E daí abordava todas as questões. Ângela, por favor, só peço que faça a fala no microfone para gravar, por favor. Nós nos reunimos e conversamos sobre Acho que não ligou, não. Ligou? Só para efeitos de registro. Tá? Agora foi. Então, o grupo do fórum, e após aquele nosso encontro aqui na Câmara dos Vereadores mesmo, se reuniu e a gente concluiu que o que está mais urgente e emergente agora, e que aborda todas as pautas, inclusive o PIDS, a pauta da envoltória da APA de Campinas, é o 207 e a alteração, o PL que vem sendo proposto. Porque ainda na 207 existiam algumas áreas com restrição à urbanização. E com o novo PL, essas pequenas áreas, esses polígonos que era vedado para a urbanização, passa a ser restrito, ou seja, eles permitem a urbanização 100% do município. Isso não tem o mínimo cabimento e a gente precisa arranjar, como a Mariana falou, mecanismos de brecar isso, e isso é urgente. Isso também está sendo pauta da discussão no CONDEMA. A semana que vem a gente tem uma GE específica para o CONDEMA se manifestar em relação a isso, que vai ser no dia 20. Então, eu acho que a força do CONDEMA, a força da frente parlamentar, tem que arranjar uma solução para a gente rever esse atropelo que o Executivo está fazendo na nossa área rural e em todas as áreas de proteção ambiental de Campinas. Então, essa que era a nossa proposta. Mas, se você puder incluir, então, começar da forma que você começou e, em seguida, incluir essa discussão, porque a gente traz até a proposta de fazer um seminário, como forma até de esclarecimento, porque até nós temos dúvida. Eu fico aqui na cola do Ari, porque o Ari que sabe, a Tina, porque até eu, que faço parte dos movimentos ambientalistas, tenho dificuldade de entender o que está acontecendo. Com o que aconteceu com o PL, o que está acontecendo com o que aconteceu com a 207, o que está acontecendo agora com essa revisão da 207. Então, eu devia ter
falado com vocês antes, mas Fala o teu nome, só para registrar, Manuel, por favor. Manuel Rosa Bueno, né? E a gente discutiu nessa reunião que a gente teve aí nesses dias o que seria a nossa primeira reunião de fato, né? Aqui está acontecendo hoje. As reuniões anteriores foram reuniões mais de organização da própria frente, né? E essa reunião a gente achou, inclusive, que seria uma reunião para discussão dessa proposta que a gente viria trazer à frente. E a proposta que nós discutimos nessa nossa reunião foi justamente a de criação, de pedir à frente que faça um seminário dentro da Câmara. A gente vai convidar pessoas que tenham peso, que são pessoas que tenham conhecimento sobre diversos temas que a gente quer propor nesse seminário, tá? E fazer disso um evento auspiciado pela própria Câmara, tá? E com a frente parlamentar como proponente e como organizadora desse seminário, né? Então, a nossa proposta seria justamente trazer gente que tem já um notório saber sobre essa questão, né, sobre essas questões, e a gente pôr em discussão alguns temas que são muito importantes. Então, a gente tem aqui, por exemplo, alguma listinha que foi colocada hoje de manhã, foram as propostas de temas, né, que foram colocadas. Não de ordem. Essa será a pauta, você já está entrando. Então, a gente poderia então começar. Para ele. Exatamente. Então, a gente. Entrar no mérito. Exatamente. Tá legal. Tá bom? Tá legal. Obrigado, Manuel. Bom, já que falamos em relação à pauta, quero esclarecer aqui a vocês todas e todos que a frente ela é constituída pelos parlamentares e por vocês, entende? Então, não fiquem acanhados da gente alterar a pauta e discuti-la aqui. É bom que seja antecipado, que a gente informa os demais vereadores que fazem parte da frente, tá bom? Em relação a essa questão dos temas a serem discutidos, já que nós estamos alterando aqui um pouco a pauta, eu queria sugerir a todos nós que pudéssemos discutir a questão do saneamento do lixo e a questão hídrica do nosso município, que amplia, inclusive, para a região metropolitana. É uma preocupação essa questão da água, e eu creio que nesta relação de subitens que vocês trazem, talvez até esteja contemplada essa questão ou não, mas queria sugerir esses dois para a gente também, ao longo dos nossos trabalhos, até o final do ano, a gente poder pautar esses dois itens também. Então, passo a palavra a Maria Helena, em seguida a gente abre para as considerações de vocês. Então, eu agradeço e vejo que nós estamos numa oportunidade de nos organizarmos, né? Na verdade, esse aparente desencontro, né, inicial, talvez reflita a nossa ânsia por discutir e superar tantas questões, né? Nós temos dentro do CONDEMA as comissões específicas, né? Então, nós temos a Câmara Técnica de Saneamento, né, e Gestão Hídrica. Estamos, inclusive, preparando, a Helena quer nos ajudar também, uma possível, vamos dizer, comemoração, não seria comemoração, mas um registro ativo do Dia Interamericano da Água, que é o dia 7 de outubro. E, para isso, eu até pus no WhatsApp, o que é uma tristeza, né, porque uma porção de gente, a gente fica trocando mensagens ali ou não, mas um evento rápido para nós entendermos a cidade de Campinas a partir do desenho das suas 5 bacias hidrográficas, né? E aí isso vai incluir também qualquer um dos vieses que a gente pegar, não é? Ou a questão do saneamento, ou a questão da arborização, ou a questão da água, a questão da especulação imobiliária, tudo vai interagir em relação ao desrespeito ao solo, ao crescimento a natureza que a gente está restringindo em seu desenvolvimento, né? E o objetivo do CONDEMA é exatamente trabalhar pela preservação, pela recuperação, etc., do meio ambiente.
Então, eu gostaria de dizer que nós temos, vereador Cecílio, todos esses itens mesmo, como o Manuel quis trazer, não é? Talvez esses subitens, eu acho que a gente tem que aproveitar a tarde de hoje para nos organizarmos em relação a um foco, qual seria aquele que vai nos dar mais objetividade na dinâmica de trabalhos da comissão, não é? Eu, de fato, estou agora, nesse momento, sem saber se eu vou falar de arborização, né? Ou se a gente vai falar, por exemplo, a questão da arborização. Nós temos a cidade devastada. Eu fui a um aniversário no sábado à tarde, no Swiss Park. E quando estou chegando lá, está saindo um caminhão do Swiss Park cheio de podas de árvore. Eu não sei o que eles tanto têm que podar árvore no Swiss Park ainda. Não vai. Eles precisam, a gente sabe, alimentar a usina verde, né? É a minha versão. Posso estar errada, mas tal. Então, o que eu acho que a gente precisa, me desculpem, eu estou assim, sem saber que rumo dar para o nosso trabalho. Então, a gente deveria, penso eu, escutar, não é? Já fizemos a reunião lá na audiência pública, já tivemos lá em Barão Geraldo outro dia. Tivemos tantos outros eventos, né? Uma reunião importante lá no Jardim, sobre o Jardim Miriam, as APPs, e tantos trabalhos, como disse a Ângela, dia 20 agora, era para ser hoje, mas como tínhamos aqui, tivemos que transferir para o dia 20, a pauta já vai sair, vai ser publicada, e o nosso tópico da reunião extraordinária do CONDEMA vai ser exatamente a questão da expansão da área de desenvolvimento urbano da cidade. Então, ordenado na visão de quem quer ordenar do seu jeito, né? Então, eu peço desculpas, vereador, eu não tenho como contribuir exatamente aqui para instalar ou sugerir a dinâmica da reunião. Eu acho que nós vamos ter que nos organizar, ouvir as pessoas, lá tem o Ronaldo querendo falar, né? Para a gente ver como encaminharmos essa nossa frente, que é uma oportunidade riquíssima. Obrigado, Maria Helena. Eu sugeri que fizéssemos, né, uma explanação mais geral sobre essa questão da arborização, porque vocês estão, talvez, imbuídos nessa questão já há muito tempo e tenham uma imagem, uma visão dos encaminhamentos. À frente, nós, trazendo aqui para frente, acho que seria bom esse primeiro momento tratar disso, para que a gente faça encaminhamento em relação enquanto frente, isso. Entende? Porque o objetivo da frente, só lembrando a vocês, é juntar e a gente ganha força, dá visibilidade, tá certo? O que eu imagino em relação a essa questão da arborização? Tem várias situações ocorrendo. E não há, no meu modo de entender, se houver, vocês me digam, um plano de manejo que a Secretaria de Serviços Públicos esteja seguindo. Entende? Então, o que eu queria sugerir, inclusive estava me confabulando com a vereadora Mariana, é que a gente pudesse fazer à Secretaria de Serviços Públicos algo que seja objetivo, concreto, como se fosse um regimento ou algo que valha para que a Secretaria possa seguir. O que está acontecendo? Tem vários pedidos, eu tenho recebido, acredito que a vereadora Mariana também tenha recebido pedidos para poda e extração de árvores, que a Secretaria tem acumulado isso e não executa esses pedidos que às vezes são necessários. Agora, faz de forma aleatória para atender sei lá o quê, e esta outra ponta que é necessário que se faça esse manejo não acontece, entende? Essa é a minha questão. Posso então, fazer... Pois não. Tá ligado? Tá. O Ronaldo pediu também. Somente sobre esse tópico aqui da arborização, para a gente pensar e daí fechar no que seja possível. Seguinte, a gente teve a gente tem uma comissão permanente dentro do CONDEMA, né, com a temática da arborização, que desenvolveu trabalhos muito ricos, sérios, porque Campinas tem uma das melhores equipes multidisciplinares e na academia, né, na questão das árvores. Então, essas pessoas estão à nossa disposição. Fizemos isso na comissão
interna do CONDEMA, fizemos na comissão de arborização da Câmara, que se está fechando, né? Viemos agora, a semana passada, para uma reunião inicial com o vereador Cirilo, a respeito da proposta que ele fez de uma lei nova, não é? E, na verdade, existem todas essas frentes sobre a arborização. Existe o GALC em Campinas, que é o Guia de Arborização, não seguido. Existe a Lei de Arborização 11.571, de 2003, até decorei todos os números, né? Não seguido, não aplicada pela Secretaria de Urbanismo e, especialmente, a ausência dos representantes da Secretaria de Serviços Públicos, né, de Urbanismo, eu errei, Serviços Públicos, a ausência sistemática deles nos momentos de discussão pública, né? Foi um sufoco a gente conseguimos 2 reuniõezinhas, não é, com eles lá na secretaria. Então, eu vejo, professor, olha eu, mas tá bom. O meu vício. Eu vejo que nós, sobre a arborização, precisamos, então, sentar, ver os mecanismos disponíveis, porque aquilo que vai aparecer no relatório da Câmara Especial aqui, não é? Da Comissão Especial da Câmara, esse relatório está sendo concluído e daí a gente vai ter que dar continuidade aos trabalhos sobre esse tema. E daí deverá ser incorporado a essa frente, ok? Porque é muito mais, vai muito além dessa questão de o munícipe tem quer que pode a árvore. Hoje mesmo eu publiquei no meu Facebook que a folha seca não é sujeira. Folha seca é o ritmo da árvore, né? Então, o que nós temos? Nós temos aqui esclarecer a população da necessidade que nós temos da árvore, da importância das árvores e como a gente não pode ficar apenas querendo extrair árvore, cortar árvore, podar árvore. Assim, ao léu, né? Ok. Tá bom? Posso comentar algumas coisas sobre isso? A Maria Helena citou aqui, né? Existe uma legislação, né? Quer dizer, Campinas tem a legislação de 2003 da Isalene, né? 11.571. De 2003, que coloca uma série de regramentos, tem esse guia também, enfim. Agora, eu acho que a gente está vivendo uma situação que, na minha opinião, o que aconteceu? A gente está vivendo um momento de eventos climáticos extremos, isso é fato. A gente vive momentos de queimada, momentos de chuvas, né, intensas, momentos de enchente, e nesse momento de eventos climáticos extremos, aconteceu aqueles 2 acidentes que aconteceram com árvores. A partir daí, a prefeitura, ao invés de pegar o problema pela unha e falar assim, vamos resolver o problema do controle fitossanitário das árvores, da manutenção, do manejo das árvores, e hoje nós temos uma equipe reduzidíssima no DPJ, se eu não me engano, são 6 servidores de carreira apenas, o resto é tudo trabalhador que presta serviço para as empresas terceirizadas. Ao invés de resolver esse problema, a prefeitura utiliza a comoção estabelecida com relação, criou-se quase que um pânico em relação às árvores da cidade de Campinas, e isso justificou, deu, digamos assim, legitimidade, uma suposta legitimidade para se fazer uma verdadeira devastação nas árvores na cidade de Campinas. Mas essa devastação não tem como objetivo a questão da segurança da população. Essa devastação tem como objetivo preparar a cidade para um conjunto de obras que estão em curso, porque a cidade tem muitas obras e a expansão imobiliária está em curso. Então, assim, se utilizou a comoção para criar um processo que é na lógica de onde passa boi, passa boiada, vai, né? E não cumpre os regramentos existentes na lei, e a gente está sentindo isso, que é a sensação que eu tenho é uma sensação de atropelo. Eles estão atropelando todo mundo. O que eu acho que de fato seria necessário é urgente a ampliação da equipe do DPJ. Não dá para 6 servidores técnicos fazerem a gestão de toda a arborização.
eu comentava com a Maria Helena, até entrei em contato aqui com o Ivan, que fazendo pesquisa na internet, eu achei um convênio que foi feito pela Prefeitura com a Embrapa, que é a publicação de 2015, e que colocava que era um repositório de monitoramento das árvores da cidade de Campinas. Eu entendo que isso é essencial para a gente, né, esse repositório, para que inclusive repositório, para que possa ter acompanhamento da sociedade civil sobre quais são as árvores, qual é a situação daquelas árvores, quais as espécies, quais que estão sendo extraídas, em que locais estão sendo extraídas, porque se a gente, eu aposto que se a gente, assim, apenas olhando o que teve recentemente de extração, por exemplo, aqui na região, aqui pertinho ali, no final da Francisco Glicério, mesmo a Figueira de Barão Geraldo, a gente vê que a extração dessas árvores tem acompanhado essas obras. Então, na verdade, a gente precisa que a Prefeitura apresente, né, e se existe um sistema feito pela Embrapa, gratuito, né, desse monitoramento das árvores, isso é essencial para que a sociedade civil possa fazer o acompanhamento. Então, além de uma campanha de que, eu acho que aí a campanha de que as árvores são necessárias para o controle térmico, para evitar agravamento de doenças respiratórias e todo esse conjunto de coisas, que a árvore não é um risco em si, a existência de árvores urbanas não é um risco, não existe um risco em si, que é necessário que se faça o manejo, o controle correto dessas árvores, né? Tecnicamente correto dessas árvores, e que é preciso ter mecanismo de publicidade por meio, se existe esse sistema pronto. Eu acho que a gente precisa questionar, sabe? Eu acho que essa frente tem que encaminhar um requerimento questionando a Secretaria de Serviços Públicos por que esse sistema de monitoramento da Embrapa não está em vigor, não está funcionando, se é um sistema que existe. Outra coisa que eu acho que a gente tem que questionar é essa questão da equipe técnica do Departamento de Parques e Jardins. Então, eu entendo que é por aí, também gostaria de ouvir a opinião de vocês, mas ver quais são os mecanismos que a gente pode utilizar, mas, na minha opinião, existe um uso oportunista de uma comoção que foi uma comoção causada por aqueles eventos, que essa devastação só tende a piorar esses eventos, né? Quer dizer, ao devastar as árvores urbanas, você está contribuindo para os eventos climáticos extremos, né? Então, é um círculo vicioso que vai se alimentando e se usa a comoção realizada de uma forma oportunista. Então, é um pouco dessa forma que eu tenho visto o que está acontecendo. Obrigado, Mariana. O Ronaldo pediu ainda falar sobre esse assunto. É isso, Ronaldo? E depois a gente fecha essa parte e passamos à parte seguinte. Você quer falar? Tem o microfone aqui? Isso. Onde preferir, né? Uhum. Bom, se você quiser vir à frente, não tem problema. Também pode ficar à vontade. Fique como preferir. Você está falando sobre a arborização? Isso. É o outro tema. Então, tá bom. Sobre a nossa preocupação como solicitante da reunião. Isso. Tá, então vamos fechar. Tá, ok. Vamos fechar, então, essa primeira. Você quer usar? Cecília, por favor, o professor Ali Fernandes aqui. Obrigado. Eu sou de um tempo que eu trabalhei na prefeitura, 89, 90, que ainda restava uma parte do conhecimento técnico manual braçal, né? Tinha um departamento de obras com equipe, com velhos funcionários que sabiam, por exemplo, conservar ruas de terra, né? Nós perdemos esse expertise. Sabiam, por exemplo, podar árvores, sabiam fazer uma série de coisas, né? E quando caiu se não me engano, foi um jequitibá que caiu aqui no bosque, matou aquela pessoa, esmagou o carro. Foi figueira no bosque. Não, eucalipto foi no taquaral.
foi figueira, não. Nem vem tanto ao caso. Eu passei lá uns dias depois, ainda estavam removendo, estava interditada a rua. Foi feita uma obra de cercamento, de gradeamento do Bosque dos Jequitibás, pelo menos naquele trecho da rua, com uma fundação de alvenaria e concreto e com uma grade de ferro, cerca inadequada para bosque. E, exatamente no lugar que caiu a árvore, você via a grade, claro, esmagou toda, e você via pedaços da raiz cortados. Recentemente, eu vi uma foto do eucalipto que caiu no Taquaral, com o toco do eucalipto, que eu só tinha visto fotos dele. E ele está num lugar que tem um calçamento calçar um caminho de pedestres, e também o toco dele sai, a raiz sai toda, e levanta uma parte do calçamento. Qualquer trabalhador elementar sabe que tem que fazer coroamento de árvore, você tem que preservar um raio grande em volta dela, com permeabilidade, sem cimentar, sem nada disso. Então, essas coisas se perderam completamente. Não adianta você fazer leis. Se não tiver, a Mariana falou, são 4, não são nem 6, 4 funcionários da EPJ, não resolve. Essa história de desmontar conhecimento vernacular da prefeitura. A APA, a preservação de ruas e estradas na APA é um caos, porque o pessoal vai lá com uma patrol, que é uma... Isso. E aí joga o entulho para resolver buraco. Aí quando chove, o buraco vira uma piscina. Enfim, a prefeitura perdeu, dispensou e não repôs completamente o seu know-how, o conhecimento vernacular. É quase coisa de povos originários, sabe? Perderam a leitura do trabalhador originário do serviço público. Se o senhor me permite, só para dizer. Exatamente, Ari, que a gente tem, todas essas questões foram apresentadas, quem quiser assistir aos vídeos, né, das reuniões da Câmara, há uma exposição riquíssima dos técnicos sobre a árvore do Bosque dos Jequitibás, que é uma figueira, e o eucalipto do Taquaral e todas as questões. Então, o trabalho das equipes que tem a engenheira da Unicamp, tem o pesquisador da Embrapa, tem o Zé Hamilton, que trabalha na questão das árvores em São Paulo. É uma equipe muito séria, que disse o professor, como é que foi aquele professor que esteve aqui? Biasoli, né? Ele disse que nós temos em Campinas o melhor do conhecimento especializado, Brasolim, o melhor do conhecimento especializado em árvores, e está sendo desperdiçado. Bom, vamos então... Perdão, a Guida... por favor, vereadora, vim para a mesa aqui. Pois não. Claro. Sobre essa questão da arborização, eu estou preocupado com o tempo para a gente fechar esse assunto e ir para o seguinte. Mas você é coordenadora, né, da comissão. Por favor. Bom, eu não vou me repetir, acho que a Marcela só fala o teu nome para ficar gravado. Falou bastante, né, das questões que a gente tem enfrentado. Fala o seu nome para gravar. Eu sou a Letícia, sou coordenadora da Comissão Especial de Arborização do CONDEMA. E eu não vou me repetir, Mariana, você falou, ajustou tudo rapidinho e é isso mesmo. Só que, assim, eu acho que o que a gente tem que entender é que não há, de fato, iniciativas que resolvam o problema, né? Então, quando a Maria Helena fala que a gente tem muitas parcerias, a gente tem, de fato, né, tantas instituições, tantas entidades, e a gente não consegue caminhar mesmo tendo e oferecendo trabalho voluntário, como foi os trabalhos da comissão ao longo desses 3 anos. A gente elaboramos vários documentos muito bem qualificados, com profissionais competentes. E quando esses documentos chegaram no DPJ, isso foi desconsiderado. Então, assim, eu falo por mim que quando a gente não tem muita iniciativas financeiras, a gente tem que ter criatividade, né, para resolver os problemas. E o que eu não sinto é isso do DPJ, essa vontade de
de fato, estabelecer parcerias para resolver o problema. Então, isso, como essa é a queixa, né, do CONDEMA ao longo desses 3 anos, então, eu acho que quando o vereador fala que vai mandar um comunicado para o DPJ, eu acho que começa por aí, porque a gente tem que entender qual é a postura dele diante de tanta cobrança, porque já estamos 3 anos nessa lida com o DPJ e, por enquanto, nada foi feito. E é isso. Fora, Paulela. Tá bom. Fora todos os incompetentes que não querem trabalhar. Todos. A vereadora Guida compondo a mesa aqui também com a gente. Vamos, só para a gente fechar esse ponto aqui, então, passar ao ponto que é o nosso objetivo aqui nessa tarde. A Mariana fez alguns apontamentos, nós vamos encaminhar isso, e eu queria também informar e dizer o aval de vocês para a gente, junto com o Paulo, que é o relator da Comissão de Arborização, verificar se esses apontamentos já estão contemplados no relatório. Se estiverem, a gente endossa o relatório e não faz um outro, porque também não vamos competir com a comissão, que inclusive eu faz parte da Comissão de Arborização. Tá ok? O próximo item da pauta, então, acho que a Ângela e o Manuel, o Ronaldo, que estava inscrito primeiro, né? Tá. Porta-voz. Tá bom. Então, Ronaldo, por favor. Boa tarde a todos. Primeiro eu quero me desculpar que eu fiquei preso no trânsito aí, acabei chegando adiantado 40 minutos para o fim da reunião, certo? Então é o seguinte, o que nós conversamos e que solicitamos, vamos dizer, para a reunião, que a frente se reunisse, porque apesar dos vários problemas, e há muitos problemas que tem na cidade, na área do meio ambiente, já foi colocado aqui da arborização, tem o problema de saneamento, tem problema de lixo, tem problema imobiliário, tem problema para quem quiser. E o problema que nós nos debruçamos, a maior parte, vamos dizer, conversamos sobre vários deles, mas o problema que nós nos debruçamos agora é sobre os problemas que a Lei Complementar 2007 causa sobre o todo da cidade. Aí é sobre a área rural, a área urbana, aí é sobre loteamento imobiliário, é sobre água, é sobre tudo, né? E baseado nisso, que tem a discussão da APA de Campinas, com o problema do Santiene, tem o problema dos Tupides e Barão Geraldo, tem o problema daqueles loteamentos grandes que estão saindo no Campo Grande. Então, e tudo isso é embasado pelaquela fatídica 2007, que, me parece, estão querendo piorá-la. Pelo que eu vi, tem alguma coisa que vai piorar nela se for dar encaminhamento ao que está sendo discutido, e que não é com a gente que está sendo discutido, não sei com quem está, mas está sendo discutido. Então, a proposta que nós fizemos no momento que nós solicitamos essa reunião, eu até tenho uma outra pauta, que é a pauta de resíduos sólidos, mas essa vamos deixar um pouquinho para frente, essa é da minha área, eu não sou da área de arborização, mas é a pauta do 207. E, para isso, nós fizemos uma conversa entre nós, no Fórum Socioambiental, que reúne várias entidades de Campinas, para verificar o que nós poderíamos discutir aqui na frente, e fazer uma proposta para o Cecílio, para a coordenação, do que poderia ser discutido. E nós trouxemos uma proposta para fazer uma discussão séria no assunto, e a gente queria colocar aqui, ver se é possível fazer, como fazer, um prazo bem curto tem que ser dado para isso, e que mais para frente, a gente, depois de feito isso, que a proposta é um seminário para ser feito em 4 etapas, ou 5 etapas. Nós elencamos alguns temas, eu vou passar para a mão de vocês o que nós estamos propondo aqui. Eu tenho 10 cópias aqui, depois precisa tirar mais cópias. E esse seminário seria, todo ele baseado nos problemas trazidos por Estatuto da Cidade, Plano Diretor, Lei Complementar e por diante, para você ver como é que a gente se abastece de informações tecnicamente, para que essa frente tenha uma posição colocada dentro da discussão aqui na Câmara Municipal, quando vier esse projeto aí, que não deve demorar muito, né? E está chegando aí, né? E também como o PIDES, vão vir para cá, e outros projetos devem vir para cá, estão no Condema, tem alguns lugares e vão chegar aqui. Então, a proposta que a gente está trazendo aqui, eu vou deixar aqui na mesa, vou ler por alto, mas depois eu dou para vocês, é um seminário onde a gente listou alguns itens
que a gente acha que é interessante. E esse seminário é o seguinte: se for possível, a gente acha que deveria ser assim, não sei se vai ser possível, que a gente trouxesse gente que tivesse renome em cada uma dessas áreas. Trazer gente com renome em cada uma dessas áreas implica em gastos financeiros também, né? Então a gente tem que ponderar isso. Mas, como disse a própria Maria Helena, e disse aqui, várias pessoas disseram, é que nós temos muita gente aqui dentro da academia que também domina e domina muito bem. E temos muita gente na luta aqui também na cidade que domina e domina muito bem isso. Mas é que, às vezes, santos da casa não faz milagre. Então a gente tem que ver qual é o melhor jeito. Então nós estamos propondo um seminário que teria como tema, a gente sugeriu um nome aqui, o impacto do fim da área rural de Campinas e da urbanização sobre o meio ambiente. Qual a cidade que nós queremos? E dentro desse tema, desse seminário, a gente está propondo discutir uma mesa Estatuto da Cidade, outra mesa Plano Diretor Geral e de Urbanismo, outra mesa a relação rural e urbana, inclusive o PIDs e a questão imobiliária dos condomínios. A outra mesa, unidades de conservação, a questão das APAs, a questão das APS, a questão das PTNs, Patrimônio Natural Tombados. Uma outra mesa falando especificamente sobre recursos hídricos. Outra mesa falando sobre a discussão macro sobre o meio ambiente e território, inclusive pagamento de serviços ambientais. E uma outra mesa que envolveria o Ministério Público e as urgências urbanos e ambientais de Campinas. Então, é uma coisa audaciosa, mas eu acho que é uma coisa necessária para nós fazermos. Então são 7 mesas. Mas então, isso aqui nós fizemos, colocamos aqui, isso aqui pode ser enxugado, pode ser aumentado, mas depende do tamanho que nós vamos fazer, que nós vamos ter pernas, as pernas. Aqui é para 4 dias, nós estamos propondo. Pode. Então, deixa eu só colocar aqui no final do documento, eu coloquei aqui que no nosso grupo apareceram algumas pessoas que achavam que nós devíamos fazer esse seminário como um seminário regional. Mas, baseado na urgência que nós temos, fazer um seminário regional, aqui já é difícil fazer, imagina a regional, levaria mais tempo. Então, pela urgência, a gente acha que deve ser um seminário inicialmente nosso aqui, né? E que... e convidar as pessoas, né? E depois disso, a gente encaminhado isso, aí a tarefa de organização é ver quem é que seria o responsável, vamos dizer, para ajudar a formar as mesas, tal, ir atrás das pessoas para falar. É isso. Ângela, por favor. Posso passar para ela? Por favor. Presidente. Então, a gente, o nosso grupo discutiu a possibilidade de fazer esse seminário como uma forma de chamar atenção para o assunto e aumentar a mobilização social. O que a gente está percebendo é que, com esse governo, é que nem agora a questão da arborização, mais do que essa comissão fez, que ofereceu de documento qualificado, sério, e não foi nem ouvido. Então, a gente está diante de um poder executivo que não quer saber, eles estão mandando ver. E não adianta a gente ficar entre nós, porque olha aqui quem está aqui, são os mesmos. Então, a gente fala da gente para a gente mesmo. Então, a ideia desse encontro era trazer a gente de notório saber. Eu participei de um atualmente que tinha gente presencial, gente online, a TV Câmara dá conta de fazer isso, transmitido pela TV Câmara, que a gente possa marcar 4 dias, porque eu acho que mobiliza mais, juntar essas 9 mesas aí em 4 dias, né, Tina? A gente e tentar nos aproximar de pessoas que pensam esse tema de uma forma acadêmica e tal, e trazendo a nossa experiência dos nossos grupos. Cada um de nós aqui representa uma área de luta. O PIDs, Barão, Mobiliza Barão, Parque, Jardim Miriam, APA de Campinas. Trazer para dentro da discussão essa questão individualizada, mas buscar nomes que possam falar dessa questão da expansão urbana descontrolada, que a gente está vendo que não está acontecendo só em Campinas. Recentemente, a Valinhos quer fazer a mesma coisa, parece que São Roque, eu recebi um recente de São Roque, que também conseguiu impedir no Ministério Público.
e não dividir o Ministério Público. Eu acho que o Ministério Público tinha que estar nas mesas, colocando a posição dele, não um dia só eles. Ouvindo e contribuindo com o que eles podem colaborar, porque a gente está refém desse poder executivo, desse município. Então, a ideia dessa conversa mais ampla, sair desse grupinho nosso, transmitir pela TV Câmara, daí depende da estrutura que a frente consegue, né, Cecílio? Mas eu acho que é bem urgente. Eu soube hoje, a gente está lidando com a AGE do CONDEMA sobre o PL 207, que já foi apresentado pela SVDS no CONDEMA, e agora a gente quer fazer uma manifestação formal. Nós ouvimos da SVDS que já venceu o prazo para contribuições. Eu falei assim, como assim? O CONDEMA venceu o prazo do CONDEMA para contribuições? Daí nós decidimos fazer nosso manifesto da mesma forma. E soube que o PL está no jurídico e para em seguida vir para a Câmara. Então é para ontem, entendeu? Essa discussão e ampliar e tentar trazer, sim, gente que possa atrair um maior número de pessoas para a gente sair de nós para nós mesmos, como sempre, nessas conversas. É isso. Obrigado, Ângela. Mariana? Eu gostaria de dar uma opinião sobre isso. Eu concordo com isso que a Ângela está comentando sobre, assim, na verdade, assim, a gente, fundamento técnico não falta. Assim, sobre a questão do PIDES, sobre a questão da APA, sobre a questão da arborização. Não faltam argumentos técnicos para mostrar o impacto, a incoerência, o custo desses projetos para a cidade de Campinas, para a maioria das pessoas da cidade de Campinas. O que falta é força social mesmo. Eu acho que é isso. Assim, acho que está tendo uma mobilização importante em Barão Geraldo, que tem se mobilizado. O pessoal da APA tem um conjunto de pessoas que está mobilizado, mas no plano diretor, a experiência que a gente teve durante a tramitação do plano diretor foi o seguinte: a prefeitura, na época da prefeitura Jonas Donizete, mas Dário Sardi continua, a continuidade, o que eles fizeram foi jogar a opinião pública da cidade contra Barão Geraldo, contra os ambientalistas, sob o seguinte argumento. Qual era o argumento que era apresentado durante a votação? Eu falei plano diretor, mas aquele conjunto de legislações. Plano diretor, a lei de desocupação de solo, depois a mudança na lei da lei de desocupação de solo da APA, né? Todo aquele pacote que veio, qual era o argumento? O argumento era o seguinte: a expansão urbana vai aumentar a oferta de imóveis e isso vai baratear o custo dos aluguéis. Tanto que eles argumentavam que a gente, por exemplo, jogar contra Barão Geraldo foi Barão Geraldo, os moradores não querem que as pessoas morem em Barão Geraldo. Não sei se vocês se lembram, né? Nessa audiência pública e na votação, eu, Pedro Tourinho, o Gustavo, na época era eu, Pedro, Gustavo e o Carlão, nos posicionamos contra durante a audiência pública e durante a votação, e esse plenário estava cheio de pessoas que foram organizadas nas bases dos vereadores, que foram organizadas nas bases dos comissionados para nos vaiar. A gente enfrentou isso aqui na Câmara. E aí eu acho que o que a gente precisa fazer, eu tenho falado muito isso, porque eu acho que a gente precisa conectar o efeito desse conjunto de leis para o conjunto da população, porque era uma mentira. Essa expansão urbana não reduziu o custo do aluguel, aumentou o custo do aluguel. Aumentou o custo do aluguel e aumenta, inclusive, o custo do IPTU. Porque quando você expande a área urbana, o valor dos imóveis que eram rurais e passam a ser urbanos cresce. Mas a prefeitura, o orçamento público e toda a cidade tem que arcar com o custo de toda a infraestrutura urbana. Então, é uma forma de privatizar os ganhos e socializar o custo para o conjunto da população. E eu entendo que a gente precisa desmascarar esse projeto que foi feito, em que
e lidando com algo que é muito real e concreto na vida das pessoas, que é o custo do aluguel, porque é isso, a gente está aumentando o número de população em situação de rua porque as pessoas não têm casa para morar. As pessoas estão sendo tendo que migrar das áreas para lugares cada vez mais longe, porque o custo está muito alto. As pessoas estão sendo desalojadas. Nós, durante o período daquelas chuvas intensas, eu e o Paulo, nós fomos até a Defesa Civil, conversar com os trabalhadores da Defesa Civil. E o rapaz da Defesa Civil falou uma coisa para a gente. É a combinação de eventos extremos, de chuvas extremamente fortes, com uma situação social caótica que a gente nunca viu tanta moradia precária em encosta de rio, né, e situações que estão sujeitas ao alagamento e ao desastre. Pode. Então, só tá, beleza, pode ser, Mariana. Eu queria só fazer uma pequenina parte. É o seguinte, o doutor Cobori instaurou um inquérito civil público sobre a questão dos vazios urbanos. Eu acho que foi em 2020, final de 2020, ou início de 2021. E o que aconteceu? O doutor Cobori foi para São Paulo. Eu queria falar também, a minha observação é que a ideia desse seminário... Ângela, por favor, usa o microfone. E aí, depois das intervenções aqui da Mari e de vocês, eu queria propor um encaminhamento. A gente tem que pôr foco na questão ambiental, porque eu acho que é esse o motivo dessa frente. Então, sim, a questão é socioambiental, a gente está cansado de saber disso. Mas tentar fazer essa discussão da 207 sobre o impacto ambiental negativo que essa lei está causando para o município. A ausência de cinturão verde, acabar com essa cidade, qualidade de vida, tentar chamar isso, sabe? Porque isso está tendo um apelo maior agora. Eu acho que cada ano as pessoas estão percebendo mais que se a gente não tiver água limpa, floresta em pé e alimentos sem veneno, a gente morre. Então, tudo isso que você falou é importante, mas eu entendo que a gente tem que divulgar, insistir até o tema, melhorar esse tema aí, sobre o impacto negativo ambiental que essa lei vai trazer para o município. Eu concordo contigo, Ângela. Eu acho que a gente precisa ressaltar o impacto ambiental, mas é que, para mim, o impacto social o impacto social e ambiental, eles estão combinados. Então, até mesmo nessa questão de como que a gente faz o enfoque ambiental, inclusive trazendo o olhar daquilo que é mais próximo da vida das pessoas, sabe? Por exemplo, a questão das chuvas torrenciais, das mudanças climáticas, dos problemas respiratórios, porque quando, né, a gente vai viver o verão, vão começar as queimadas, né? A seca, a falta de água, né? No inverno é água demais, no inverno é queimada e no verão é água demais. Então, todas essas coisas que vão acontecendo são UTIs pediátricas lotadas, porque está todo mundo com problemas respiratórios. Então, assim, eu entendo, eu acho que é importante fazer a gente discutir o impacto ambiental, mas até pela essa demanda da força social, eu acho que a gente precisa tentar, que eu acho que esse é o grande desafio, né? Linkar as questões ambientais com aquilo que é a vida das pessoas, com o que as pessoas... Porque, assim, os efeitos, eu tenho visto, o que eu tenho achado, eu tenho acompanhado discussões, né, que têm acontecido dos ambientalistas, e eu acho que tem um exercício de discutir que os efeitos dos eventos climáticos, os efeitos do impacto está acontecendo agora, né? A falta de água, a falta de saneamento, está acontecendo agora. E eu acho que, para mim, o desafio é que a gente consiga utilizar esse argumento técnico, esse conhecimento, esse know-how que nós temos, mas como que a gente traduz isso para a cidade, de forma que a cidade esteja do nosso lado. Está escrito o Raul, e a vereadora Guida também pediu. Eu queria sugerir...
que, na fala do Raul, a gente encerre as inscrições para fazer os encaminhamentos. Tudo bem? Só para a gente ir controlando o tempo aqui, senão a gente excede. O tema é bom e é necessário mesmo que a gente faça o debate. É rápido, viu, Cecílio? Eu acho que o Ronaldo já deu um tom ali, são muitos tópicos. Né? É evidente que a gente ia ficar circulando aqui em algumas questões. Mas eu acho que essa maneira com que a Mariana traz a discussão social, sociabilidade e meio ambiente é o que interessa. Né? Porque a gente tem discutido o meio ambiente apartado das questões sociais, de modo geral. Né? A gente se perde e para sobre a questão das árvores, a questão das águas, e esquece de quem realmente necessita. Eu venho participando desse fórum e reafirmando reiteradas vezes que o meio ambiente interessa primariamente a quem ele habita. A gente esquece dele. Né? A gente viu uma arborização da Anhanguera para cá. Eu gostaria de discutir esse guia de arborização, ver qual é o acesso, qual é a penetração dele da Anhanguera para lá. Que a gente percebe a queda do verde de acordo com o território. Então, quando a gente propõe aqui o sexto ponto, meio ambiente, né, que é o inteiro ambiente, da nossa maneira de entender o inteiro ambiente, e território, para trazer o Milton Santos nessa conversa e discutir o território numa outra perspectiva, né, na perspectiva do povo, de quem realmente precisa dele. Né? É basicamente isso. Né? E também pensar a inserção de Condema e outros órgãos ambientais em escola. Alguém, naquela discussão virtual que fizemos, acho que semana retrasada, uns 20 dias atrás, eu não sei se Ivan, o nome do rapaz, se alguém puder me lembrar, falava da importância de estar na escola, né? Dos agentes ambientais estarem, indo até. Né? Ir até aonde? Né? O pessoal da APA Campo Grande, a gente não vê presente, a gente vê sempre os mesmos. Né? A discussão é a mesma, a gente não muda essa discussão, a gente não muda o foco. Né? Eu fiquei surpreso em falar em racismo ambiental e membros do Condema não saber o que é. E tem racismo ambiental dentro do município de Campinas. Eu quero cravar essa discussão. É isso. Obrigado, Raul. Está inscrita a vereadora Guida e depois, então, a gente faz as inscrições. Manuel, ou faz os encaminhamentos? Manuel também. Bom, boa tarde. Desculpa o atraso, eu tinha uma outra agenda. Eu acho que o que vocês apresentaram aqui, como os temas para a gente discutir, acho que são os temas mais... Tem coisas a mais aqui para a gente colocar, né? Mas esses daqui acho que são os mais gritantes, né? Assim, imediatos. E eu acho que é o que está pautado aqui na cidade. Né? Eu concordo bastante com essa preocupação nossa da mobilização. Da mobilização e do mote que a gente vai dar para poder mobilizar mesmo mais pessoas. Eu acho que o fato da gente não ter gente aqui hoje não é porque não vieram, ou porque não quiseram, né? Enfim, a vida está difícil, a situação de todo mundo está muito difícil, e sobram poucos para fazer, para encaminhar essas lutas, né? Dirigir, coordenar essas lutas. Mas eu acho que é uma preocupação importante que a gente precisa tentar ganhar a cidade como um todo da relevância e da importância desse tema. Desde 2021, final de 2021, a gente já tinha meio que sentido que o tema ambiental, casado com o tema urbano, é o grande tema da cidade. É por onde está passando todos os grandes negócios, todos. É por aí que está passando. Se a gente conseguir mobilizar minimamente a cidade de Campinas, que a cidade de Campinas entenda o que está acontecendo, porque quando você olha, né, vou citar o Campo Grande, eu pedi um processo para a Secretaria do Verde de inteiro teor da APA do Campo Grande. E aí eles me deram gigantesco, né, me deram acesso a um link lá gigantesco. Quando eu fui olhar os documentos iniciais e depois os documentos mais finais, gente, é criminoso assim a devastação que eles fizeram na APA do Campo Grande, assim, daquelas áreas, daqueles condomínios, sabe? Você vê assim, quando você olha uma foto de um território, do mesmo território depois de um ano, você leva um baita de um susto, é agressivo, você só vê terra, né? Antes você só vê a verde, depois você só vê terra na foto, né?
E eles mostram isso, e eles me deram acesso a isso. O que está acontecendo com esses grandes projetos imobiliários aí, que não tem nada a ver com o programa de moradia popular, nada a ver. Então, eu acho que o que a gente, de fato, está precisando é essa questão da mobilização social, da mobilização popular, de fato, e para dentro também das entidades parceiras, também das entidades ambientais, entidades, grupos que estão meio que adormecidos, eu não sei, o que não está esperando. A gente precisa criar uma rede mais ampla dessa ampliação. Eu vejo que o pessoal de Barão está muito mobilizado, né, pelo menos nas reuniões que eu consegui participar, está muito mobilizado, mas é isso, não é só Barão, é a cidade como um todo. Como eu falei, se murar lá o Atibaia, né, vai faltar água primeiro lá no Campo Grande. As pessoas não conseguem, mas é isso que a gente precisa colocar para as pessoas, né, que é onde vai faltar primeiro, onde está sendo enterrado, onde estão acabando com as nascentes. Por quê? O Campo Grande, a gente vê a agressão que teve, principalmente nas nascentes, que tinham ali, que está secando, estão destruindo, estão acabando com tudo. É o verdadeiro... Isso a gente precisava criar um mecanismo de ampliar, de fazer propaganda, fazer agitação. E aí vai ter que ser muita agitação. E eu tô também bastante preocupada com isso, nesse sentido, a gente ganhar essa população. Porque tem pessoas que falam assim, vocês não querem moradia, como é que eles falavam para mim na época? Moradia de empreendimento, né, de moradia popular, de interesse social. Não é isso. Então, a gente precisa ver como que a gente amplia nessa perspectiva mesmo. E aí eu acho que a gente já tem que tirar rapidamente o calendário dessa agenda aqui que vocês apresentaram, para a gente poder rapidamente, porque eu acho que colocando isso já no motor, já nas discussões, a gente consegue também pensar estratégias e formas de mobilização, de ampliação, de agitação. Vai ser mais um material que vai ser divulgado, que vai ser compartilhado na cidade, vai criar um caldo. Acho que a gente vai ampliando esse caldo de mobilização e agitação. Nesse momento, o que a gente mais precisa é dessa agitação, porque as informações todas a gente já tem, os argumentos todos a gente já tem, vocês já sabem isso de cor salteado, o que a gente precisa é ampliar e rápido. Eu acho que a gente precisava tirar logo esse calendário aqui de debates, pelo menos o primeiro começar, para a gente poder ir ampliando e fortalecendo a luta. Isso, fala no microfone, Tina, por favor. Só uma informaçãozinha. Então, quando você fala na questão da habitação popular, eu acho que esse é um dos argumentos nossos. Nós brigamos no PIDES para ter demarcação de ZEIS. E não teve. E no projeto, na proposta de alteração da 207, não vem nada a respeito disso. E que é uma exigência do Estatuto da Cidade. O 42B exige. Um dos itens é demarcação de áreas de habitação de interesse social. Então, esse é um argumento forte, eu acho, para a população da periferia, para mostrar, porque eles vêm com esse papo deles de aluguel social, de apartamento pequeno, porque é para atender população. Não é. É o que estão fazendo em São Paulo. Estão fazendo um monte de apartamento pequeno para atender classe média que mora sozinho num apartamento. Não tem nada a ver. O interesse não é atender a população de baixa renda. Não vão levar baixa renda para Barão Geraldo. Tá? E se recusaram a demarcar as ZEIS no PIDES. Na nossa proposta, a gente demarcou. Tá? Então, eu acho que esse argumento a gente tem que pegar e começar a disseminar essa informação para a população. E é uma exigência do Estatuto da Cidade que seja demarcado quando você amplia o perímetro. E não fizeram isso. Só isso. Então, Tina, mas é exatamente isso que eu estou falando. Eu estou trazendo aqui elementos que a gente pode ganhar a população. A população, eles estão desesperados porque não tem programa de moradia na cidade. O que tem é um programa de aluguel social de R$600, é isso por 6 meses. É isso que tem, não tem mais nada que isso. Então, a população, eu vivo recebendo gente falando, olha, quando é que vai abrir a inscrição da Coab? Aí eu falo, minha vontade de falar assim, esquece. Porque não tem. Esse governo não tem
tem programa, não tem vontade política, não tem planejamento, não é isso. O que ele tem, o acordo que ele tem é com os grandes imobiliários, empresários, né, do setor imobiliário da cidade, é isso que tem. Por isso que eu estou falando que eu acho que um dos elementos para a gente poder ganhar esse povo para essa pauta, e ainda esse povo que está, né, enfim, que não entendeu a gravidade dessa situação, é a gente justamente falar sobre isso. A questão urbana e a questão ambiental, ela está imbricada completamente. Obrigado, vereadora. Manuel? Bom, eu queria dizer que essa questão da expansão urbana, das áreas verdes e tudo mais, ela é a questão, eu acho, principal que vai cair, vai ser o divisor de água nas campanhas eleitorais do ano que vem. Essa questão das áreas verdes, não só a questão ambiental, mas também a questão dos espaços públicos verdes, né? Nós estamos crescendo a cidade aí que não tem áreas que geralmente menos favorecidas, que não tem nenhuma praça. Eu vim com um motorista de Uber que me disse que no bairro dele teve lá não sei se foi um vereador, eu acho, e resolveu fazer uma pracinha no canteiro central entre uma pista e outra, ali com as crianças brincando ali no meio, porque não tinha outro espaço verde no bairro onde pudesse ter um playground para as crianças, né? Então, nós estamos criando uma cidade. As pessoas nos bairros periféricos estão sentindo que não tem um espaço para eles se reunirem, não tem um lugar para fazer uma conversa, para jogar uma bocha, para fazer. E isso é muito importante para a qualidade de vida das pessoas, tá? Elas poderem ter espaços verdes, espaços públicos. Tá? E a única coisa que a prefeitura está cuidando é dos interesses imobiliários que estão tomando todos esses espaços verdes e todos esses espaços públicos para fazer construção. E isso é muito importante para as pessoas. Eles querem ter um bairro humanizado, um bairro que tenha um lugar para eles poderem se encontrar, né? A natureza para poderem contemplar. O que eles veem é saída do trabalho e trânsito e cimento e coisas feias para frente até chegar em casa. Se metem em casa na cidade, no final de semana não tem para onde ir, né? Então, é importantíssima essa questão. Acho que vai ser central na campanha do ano que vem, tá? Que a prefeitura só está favorecendo os empreendimentos imobiliários e que nós, que estamos preocupados com as áreas verdes, né, estamos, na verdade, lutando por uma coisa que é em benefício da população, né? E acho que é isso que a gente tem que trazer nesse seminário, essa preocupação com os espaços públicos, né? E eu quero dizer o seguinte, nós estamos aqui com pouca gente hoje, porque, na verdade, não foi o nosso propósito trazer pessoas, um número grande. Nós divulgamos apenas para algumas pessoas, porque nós fizemos uma reunião e a gente queria discutir isso que foi tirado na reunião. Então, nós chamamos algumas pessoas que fizeram parte da reunião, tá? Então, nós não estamos aqui com uma demonstração daquilo que é o poder de mobilização nossa, tá, na cidade. Eu acho que a gente tem que contar com todas as regiões de Campinas. Nós temos que chamar as associações de bairro de todos os lugares da Campinas para essa questão que é central para a qualidade de vida deles nos bairros deles e trazer uma grande mobilização para esse seminário que a gente vai criar aqui. Tá bom? É isso que eu queria falar. Obrigado, Manuel. Eu queria dialogar com vocês no seguinte sentido. A proposta que vocês estão apresentando é fazer 4 encontros. Um por semana, é isso? Eu queria fazer uma contraproposta da gente fazer no máximo 2, se possível 1, com a seguinte formatação. Vejam só, a gente tentar juntar numa primeira mesa, ou mais de uma, mas enfim, num primeiro momento, o que eu chamaria de um grande diagnóstico, entende? Pegando os instrumentos do Estatuto da Cidade,
pegando vários elementos que estão aqui colocados num grande painel. Isso na parte da manhã, que a gente tem mais gás, está com mais pique para ouvir, para dialogar. Um segundo momento, olhando para a aplicação desses instrumentos na cidade e o papel do Ministério Público, o olhar do Ministério Público e encaminhamentos. Então, 3 temas para a tarde. Seriam esses três olhares. E, como falaram aqui já, a vereadora Guida, inclusive, mencionou bem essa questão da mobilização, da sensibilização. Penso que a gente pode trabalhar com material de divulgação desse momento e também inscrição das entidades. Acho que a gente consegue ter um parâmetro, mais ou menos, de, inclusive, público. Uma outra questão para a gente pensar juntos é o espaço. Nós estamos com agendas muito carregadas aqui na Câmara, é difícil a gente conseguir espaço no plenário da Câmara, ou aqui mesmo no plenarinho, para as nossas atividades. Então, a gente, claro, vai juntos aqui buscar alternativas. Inclusive, a Mariana estava sugerindo da gente pleitear o Salão Vermelho, que também é muito demandado, mas tem o Teatro Bento Quirino, que é onde a gente funcionou a Câmara, inclusive. Enfim, não é desculpa para a gente não fazer, é só colocar essa problemática para a gente... Sim, aí a negociação que nós temos que fazer, entendeu? Dependendo do espaço, dependendo do horário, ou como a gente organizar. Né? Os demais vereadores que compõem a frente tá junto. Uhum. 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 Vamos lá, gente. Só para fechar aqui a minha intervenção e a gente fazer o encaminhamento. Então, material de divulgação, as inscrições, a gente organizar, ver como é que a gente, que entidade que recebe essas inscrições, né? E essa sensibilização, acho que foi o Raul que falou das escolas. Acho muito bacana, porque se tem alguém que está preocupado com isso também, e com razão, os nossos jovens, né? A gente vê que a galera jovem, quando fala da questão ambiental, tem um apelo e se mobiliza para participar. Então, acho que é bom olharmos para esse público e tentar sensibilizá-los e trazê-los para essa discussão. A gente tem que trazer para dentro da realidade, né? Então, eu acho que o mais importante é desse... Eu queria sugerir que a gente não fechasse todas essas questões de datas e tal. Eu acho que a gente pode fazer em breve, daqui uns dias, uma reunião que você, Cecílio, participasse ou que algum vereador participasse. Bom, eu queria sugerir, então, que a gente resolvesse essa questão de quantos dias será, onde é que a gente vai utilizar, que espaços a gente vai utilizar daqui a alguns dias, porque são muitas as coisas que a gente tem que discutir, e acho que agora, nesse momento, a gente decidir rapidamente como é que vai ser esse seminário, que para nós é muito importante, tá? Não vai dar certo a gente, agora, nesse momento, a gente fechar tudo, olha, vai ser em 2, 3 dias, onde é que vai ser e tudo mais. Eu acho que muita gente aqui tem ideias que gostaria de colocar. A gente tem que fechar os grupos ainda, quais serão os temas. Eu acho que a gente precisa fazer um apanhado, fazer uma coisa mais... E não vai dar para fazer isso agora, né? Eu acho que teria que fazer numa reunião próxima. Só o encaminhamento do... nós somos várias entidades, eu queria até fazer aqui um parênteses. Eu estou aqui representando o Sindicato dos Arquitetos por uma delegação que eu tive lá atrás para um debate da Unicamp, do sindicato. Eu sou fundador do sindicato, me dou bem com o pessoal, mas não sou ainda oficial representante do sindicato. O sindicato vai ter que resolver isso. Agora, esta frente parlamentar, diferente de Mobiliza Barão, o Movimento Campo Grande... a própria APA Viva, que é uma coisa localizada, isso aqui é a cidade inteira.
há meses que nós estamos dizendo, nós precisamos ter um local de articulação política dos diversos movimentos, para não ficar uma briga lá, outra ali no mapa da cidade e a gente não ter as conexões. Segundo fato é que vai começar a temporada da Câmara, vai vir esses projetos de lei, vão vir tudo para a Câmara. E eles têm que passar pela Câmara rapidinho, e eles têm que ser aprovados por essa Câmara, porque eles são moeda de troca do ano eleitoral de 2024. Então, não há a menor dúvida, tanto o PIDES quanto a revisão agora da 207, como aquele projeto que nós fomos na audiência lá do Verde, né? Que é o... Aquele é o 207, né? Tá. É o projeto de lei que altera a 207 e exclui aquela Aquele altera 2 artigos da 207, mas tudo bem. Tira Isso. vedada a urbanização Isso. e coloca Como restrita, tá. É o mesmo. Né? Tá, desculpe, é um cipoal de projetos de lei, né? Mas, enfim, o próximo local dessa briga vai ser aqui, entendeu? Então, é importante que a gente consiga ter 2 dias, no mínimo, se possível até mais, desse seminário, que ele incomode aqui, que tenha bandinha, que tenha corneta, que tenha coisas desse tipo nos dias do seminário, batucada e coisas que tal, que venha o pessoal do Campo Grande, que venha... nós temos que fazer essa mobilização aqui. No mínimo, os vereadores vão saber que pode custar um pouco caro essa cultura, infelizmente, que nós temos há décadas nesta Câmara, de aprovar tudo que venha de interesse imobiliário para cá, sob a forma de projeto de lei. Isso é um absurdo. É uma das câmaras mais escrotas que eu conheço em todas as grandes cidades que eu já participei, já trabalhei na vida. Desculpe chamar, não é a Câmara que é escrota, mas essa atitude de uma maioria parlamentar aqui é uma coisa escrota. E entra mandato, sai mandato, é isso. Né? Não, eu sei, claro. Mas nós temos que, pelo menos... Não serve esses vereadores têm que ouvir isso. Esses vereadores têm que ouvir isso. Tem que ouvir isso. Não é a instituição, né? Olha, o seminário da Mala Preta. Ronaldo. Bem, gente, a minha preocupação com a tua proposta, Manuel, é que nós falamos aqui que nós temos urgência. Se nós temos urgência, nós temos que fechar a data hoje. Mesmo que seja uma data proposta, mas temos que fechar a data hoje. E eu queria, vamos dizer, solicitar ao companheiro Cecílio que ele nos propusesse pelo menos dois seminários, porque é muito tema para um só, e você não pode passar de aula por alto das coisas. Então, eu acho que nós poderíamos fazer o seguinte, podemos dizer assim, nós temos a previsão de fazer em tal data e tal data. Não precisa ser o lugar, vamos correr atrás do local, vamos correr atrás da infraestrutura, vamos correr atrás disso. Mas temos que sair com prazos, porque senão a gente for fazer outra reunião para decidir isso, a gente demora muito e a gente vai empurrar o problema, e como a Ari falou, acabou o ano aqui, o ano que vem é eleição, o ano que vem ninguém discute mais isso. E o ano que vem nós vamos trazer o candidato aqui e falar, vote nesse candidato aqui, que o melhor é isso, tá? Só para encurtar, inclusive, o caminho, né, porque essa questão da data, a gente, recentemente, no meu mandato, a gente fez consulta para ver outros eventos, e de final de semana, o calendário da Câmara está muito cheio. Esse é um problema. Então, eu acho assim que, caso for... eu acho que é importante essa preocupação de que a gente defina já, enfim, ou né, acho que é o que a gente aponte aí para quando, para ser mais célere, né, e rápido. Só que eu entendo que, nesse caso, a realização na data não fica condicionada a ser na Câmara. E aí a gente teria que viabilizar a possibilidade de outros lugares. O que tem prejuízo do ponto de vista da TV Câmara, porque aí a gente vai ter que... Então, assim, aí eu só queria ponderar isso, porque a gente vai consultar e aí isso vai vir essa resposta exatamente para a gente. Então, só para a gente também não ter que passar de novo para vir essa resposta, né, encurtando o caminho aí. Pra gente... É que eu acho que o agendamento... Tem talvez até a gente consiga ver aqui já. Dá para ver ver. agora?
Por favor, Cecília. Então, enquanto a Cecília faz a pesquisa aqui das datas que a gente tem disponível, é imprescindível para vocês que a gente use o plenário da Câmara, certo? É imprescindível que todos os vereadores que compõem a frente estejam presentes, sejam comunicados e, mais do que esses, os demais também. Certo? É também imprescindível que tenha TV e que seja transmitido ao vivo. Tá. Então, nós sabemos o que nós queremos. Desculpa, Tina, não entendi. Sim, não, vamos discutir a cidade. Agora, em relação aos temas, bom, eu não tenho problema nenhum da gente fazer em 2 dias, 3, até a semana, não tem problema quanto a isso. Entende? O que eu estou preocupado é em relação à agenda do espaço e a mobilização que nós vamos fazer, para atingir o nosso objetivo. Tá certo? Então, já tem as datas? Acho que aí teria que ser o plenário. Teria que ser o plenário, eu acho. Bom, de preferência. Aqui grava. Se não for possível, pode ser aqui. Transmite também? Mas é o tamanho, né? Horário, pessoal. É sábado o dia todo. É fim de semana, sábado o dia todo. Se conseguir 2 sábados ou sábado e domingo seguido. 2 sábados seguidos. No domingo, acho que não, né, gente? No domingo aí. Vocês estão pegando muito pesado, não? Gente, não, vamos. Tudo bem, nós estamos com todo o gás, mas. Né? Dois sábados seguidos. A gente faz uma listinha de presença, combina com a galera. Você folga agora sábado à tarde, amanhã você está aqui. Não tem, né? Tá. Bom, podemos combinar o seguinte. Eu ia sugerir algo assim, da gente, daqui 3 dias, ter as datas possíveis e a gente vai se comunicando e fechamos a data. Talvez não seja possível fechar já agora aqui. Data e local. O formato. Sim. Tudo bem? Pelo menos quero porque eu acho que para a mobilização, viu, Cecílio, ter 2 dias é bom, porque quem não pode ir num vai no outro, sabe? Tá. 2 fins de semana, então seria um sábado e o outro em seguida. Tudo bem? Tá. Os temas... Cecílio, já teve vez, que acho que foi a Paola que conseguiu isso, tirou a TV Câmara daqui e foi para outro local, mas acho que a prioridade do local ainda é... Tá, não, eu já entendi. Eu só dei essa informação. Que ela participou de atividade que a TV foi junto com ela em outro local, entendeu? Mas é isso. Só para completar esse tema, eu participei de um encontro recentemente, acho que a Maria Helena estava também, que entrou o diretor do PROAN online no telão. Foi muito... Aquelas propostas que Sim. Foi muito interessante poder convidar pessoas que não vão poder se deslocar para cá, mas que possam entrar. E a TV Câmara transmitiu, quem estava assistindo, ao vivo. Aonde foi isso? Foi pela TV Câmara aqui? Foi pela TV Câmara, mas no plenário mesmo. Então, isso eu acho que pode fazer bastante diferença para essa tentativa da gente de trazer pessoas de notório saber, sabe? Que eles possam fazer uma intervenção de 10, 15, 20 minutos sem precisar se deslocar para cá. Uhum. Tá. Oi. Tem também hoje a possibilidade de um YouTube, você montar um canal específico para o YouTube. Tem vários canais também que permitem uma interlocução. Caso não consigamos a TV Câmara. Ah, sim, mas é que... Sim. Eu acho que isso é complementar, viu, Raul? Acho que Sim, sim. A distribuição, inclusive, nos nossos canais. Eu acho que aí, tranquilo, acho que é bom. Tudo que tem, os parlamentares, o espaço parlamentar, a TV parlamentar. Não é? Tina, só uma sugestão com relação a essa questão do formato e essa coisa da preocupação com notórios, né, pessoas notórias para estar. Eu acho assim,
Primeiro que é mais difícil conseguir agenda com essas pessoas, né? Nós temos muita gente nessa cidade com super conhecimento de todos esses temas, gente, sabe? Essa coisa também de ficar desmerecendo quem está aqui porque precisa. Tudo bem, se a gente conseguir, por exemplo, a Hermínia Maricato, que ela faça como o cara do Proamb, que falou 5 minutinhos lá, fez uma fala, legal. Se a gente conseguir isso, legal. Mas diminui o custo, facilita a organização do evento e a gente trabalha com a prata da casa, gente. Tem muita gente nessa cidade que entende disso. Com certeza. Não, a gente teria que conversar com Raquel Ronick, com Maricato, com Edésio Fernandes, com um monte de gente, se eles podem fazer uma participação virtual, por exemplo, tá? Fazer uma fala, né? Uma fala ainda que pequena. Sabe? Sim. Isso é mais possível do que trazer essas pessoas para cá. E aí a gente pode, de repente, comprometer a proposta porque não conseguiu agenda com ninguém. Aliás, Tina, você traz bom o teu comentário e nós precisamos listar estes possíveis convidados e fazer contato com eles, se é possível, nas datas que a gente está pensando. Nós estamos imaginando aqui fazer em outubro, ou final de outubro, ou começo de novembro. Eu imagino... Até lá já votou o projeto, gente. Segunda quinzena de outubro. Ele vai chegar, estão dizendo que ele vai chegar aqui ainda em setembro. Se ele chegar em setembro, é um mês para discussões internas, parará. Começo de no limite, no começo de novembro, ele vai estar sendo votado. Então, nós estamos hoje, dia 13 de setembro, né? Então, vamos precisar do esforço concentrado de todo mundo, hein? Tá. Pode falar. Não, que tem uma força-tarefa do MP, que eles, na verdade, é um projeto do MP, eles mandaram para a gente, né, cientificando, a gente vai juntar também no relatório da arborização, mas eu acho importante, já que vai ter uma mesa, a intenção é de trazer o Ministério Público, é de convidar o promotor que está com esse projeto, que inclui arborização, inclui uma questão do meio ambiente, e é da região metropolitana, então não é só de Campinas. Então, acho que a gente pode convidar, falar a proposta do seminário, né? Outras áreas, eu não... É Rodrigo. É Rodrigo. Mas eu acho importante a gente convidar. Tem o pessoal do Parque Prado também, da associação, né, que é uma nascente que está sendo destruída agora. E dos jovens sustentáveis. É porque a gente teve uma conferência com a juventude pelo desenvolvimento sustentável agora, vai sair uma carta oficial e talvez a gente possa convidá-los para participar da mesa representando essa juventude que está interessada em participar dessa mobilização. Tem o Conselho de Juventude, mas neles a gente não tem tanta atuação, eles não participaram ativamente, pelo menos, dessa carta, então é uma proposta, já que estavam pensando na juventude. Tem um pessoal que mobiliza nessa área que a gente pode convidar para compor o seminário. E, só justificando, o Paulo Búfalo está participando, só que ele não veio porque ele está em aula, estava em greve, então está repondo aulas. E aí a gente mantém a agenda atualizada. Muito bom. Cecília, eu queria fazer uma proposta. Só um instante, vereadora Guida. Eu vou pedir para Maria Helena apresentar aqui um tema que nós estávamos nos confabulando, ver se o que vocês acham, já para a gente ir adiantando em seguida a Guida e nós vamos para o encerramento, tá? Quase mais é um título do que o tema, né? Porque, na verdade, a questão é de essência. Eu pensei em perspectivas, as perspectivas para como é o conflito das perspectivas e tal, mas, de maneira bem simples, assim, como articular o social, ambiental e econômico para Campinas que queremos. É bem genérico, né? Porque aí é simples. A gente pensando. Todo mundo fala dos três, né? E daí que a gente vai ter que melhorar, dar um pouco mais de síntese. Perde. Eu acho que a Tina é a que está mais afiada para fazer esses temas, porque ela conhece bem. Então, Tina, você já tem essa tarefa. A 207
Então, mais ou menos. Tá bom. Agora, é só Tá. pôr assim, 207, 2 pontos. Como articular o social para Campinas que queremos. 207. Tá. Não, tudo bem. É para a gente pensando e não vamos fechar Começa agora com aqui. 207, assim que é. Guida. Exatamente. O que é 207? Vamos pensar aqui. Guida, por favor. Todo mundo conhece o É que o que vocês colocaram aqui é muito amplo. É o metafórico da participação da água de Campinas. É uma coisa bem específica, entendeu? Como que a expansão urbana vai atingir as áreas de preservação permanente e vai comprometer a água da cidade. Então, trazer gente sobre, Eu acho sobre até... água, entendeu? Falar sobre, eu acho, a questão do Estatuto da Cidade, que também tem gente que sabe muito sobre isso, que é um tema também que eu acho que tem que estar destacado. Então, essa separação que eu acho seria interessante de cada mesa debater e trazer gente que saiba bastante daquele tema. Tá. Então, vamos fechar esse time, sabe? Semana que vem, dá para a gente voltar a se encontrar, esse grupo aqui, para fechar as consultas que nós fizemos, dos nomes possíveis convidados para a palestra, e esse formato, nós vamos discutir basicamente isso. Não precisa nem muito tempo, é fechar mesmo essa proposta geral. Tudo bem? Que não seja Hoje... quarta-feira à tarde, porque nós vamos ter a geral da AGE da 207. A reunião Tá. extraordinária. Pode ser na quinta. Acho que na quinta eu estou até mais tranquilo. Na quinta à tarde. Cadê o Afonso? Afonso. Eu e a Maria Helena queremos falar com você. A gente quer falar com a Aline e com a Tina depois. Tá. Tudo bem, pessoal? Que é esse tempo aí, esse prazo para a gente fazer? Seria na quinta? Na quinta, às 14 horas. Para mim, tudo bem. Eu tenho uma agenda aqui, mas eu consigo remanejar. Isso. Isso, é uma reunião da frente, mas com esse grupo para fechar essa proposta. Organização. Isso. Tudo bem? Sim, até lá a gente já tem todos esses detalhes. Guida? Tá, eu queria só fazer uma sugestão, uma proposta de mobilização. Se a gente tiver, talvez, na próxima reunião, aí ver com o Cecílio aí, se vocês tiverem uma lista de entidades, grupos, pessoas, sair um convite pela Frente Parlamentar Ambiental da Câmara Municipal para vir comparecer nesse seminário. Então, se sair um convite desse daqui, não, a gente manda para cada, por exemplo, entidade, sei lá, das árvores do Jardim Rosália, né? Enfim, se a gente tiver uma lista dessa, talvez seria legal para mobilizar as pessoas, porque as pessoas se sentem especiais a serem convidadas, elas se sentem motivadas, porque às vezes o tema é genérico e aí chegar aqui a pessoa vai tomar, né? Enfim, um grupo, a entidade, vai tomar pé do que está acontecendo, né? Porque muitas vezes é isso, e vai ser contagiado, convencido da luta, da organização, da mobilização. Acho que seria importante. Se tivesse uma lista dessas entidades e sair um convite pela Frente Parlamentar. Frente Parlamentar convida para participar do seminário. Acho que seria importante. Só complementar a proposta da Guida. Eu pensava em associação de moradores e ir para a sociedade de maneira mais direta e sair um pouquinho do ambiental, né? Do ambiental mais, digamos assim, né? Sindicatos, associação de moradores, líderes de grêmio estudantil, ampliar ao máximo o leque, né? A discussão é premente, né? Eu estou falando da construção da utopia verde. É disso que eu estou falando. Uhum. Legal. Terminou, Guida, não é isso? Bom, vamos fechar por aqui, né, com esta perspectiva de que semana que vem a gente traz todas essas informações que nos estão faltando nesse momento, e aí fechamos a proposta do seminário já com data, hora e local e com perspectiva de convite.
porque senão as pessoas não conseguem também se organizar com tempo para participar. Diga, Manuel. Então, antes desse dia, da quinta-feira, nós aqui precisamos nos reunir online para a gente discutir as lemas, né? Aprimorar ou aproveitar. 14 horas. Não, o fórum. É isso. É o fórum, né? Tá bom. Aí vocês combinam. Vocês combinam depois o horário. Né? Libera a gente aqui, porque certamente tem mais uma pancada de coisas a fazer. Gente. As datas viáveis dá para passar antes de quinta-feira? Se possível, sim. Acredito que sim. A gente coloca no grupo. Isso. Quanto antes? Porque senão não tem pergunta. Sim. Tá legal. Hã? 14 de outubro, dia 12, e 4 de novembro, que é finados. 4 de novembro? São os dias que estão as emendas. Não, 12 de outubro. Oi. Bom, é só isso que nós temos, Cecília. Só. Feriado tem problema na Câmara. Na Câmara. Tem 2 segundas seguidas, mas segunda tem sessão, né? Só tem dia 12? Durante o dia. Tá. Eu acho que aí é mais complicado. Ideal seria no sábado mesmo. Não necessariamente. Você tem sugestão? Pessoal, por favor. Pessoal, por gentileza. Deixa... O plenarinho tem mais datas? Tá. Então, manda para a gente. Passa para o Afonso, por favor, Cecília. As que tiverem, que aí a gente socializa aqui o pessoal. Em outubro, né? Na segunda quinzena de outubro é que ficou aqui apontado como sendo o melhor momento. Os 2 fins de semana de outubro. Depois do feriado, né? Mas você acha, Cecília, um lugar pequeno só por causa da data? Acho que tem que ser no feriado um lugar grande. Mas daí a Câmara trabalha? Dia 12 é sábado. É quinta. 12 é quinta. 12 é quinta. Espera um pouquinho só. Sim, tá. Bom, vamos articular. Vamos ver. Feito, gente? Ok. Dia 21 aqui, então. Sim, às 14 horas. Obrigado, valeu. Semana que vem eu vou procurar você para verificar se não for possível. Se não for possível aqui, a gente faz na sala VIP, tá? Tá. Mas referência. Tá, pode ser aqui. Cecílio, ele está perguntando se a gente quer fazer foto com todo mundo. Na quinta-feira também. Vamos juntar aqui para a gente fazer uma foto? A foto do convite. TV Câmara, Campinas.